Na Era do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Eu sou Edmar Almeida Bernardes e aqui estou para apresentar o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Tema de hoje: homenagem a dois importantes espíritas do passado. Gabriel Delany, que desencarnou em 15 de fevereiro de 1926, e Inácio Bittencourt, que retornou à pátria espiritual em 18 de fevereiro de 1943. Gabriel Delany foi um dos grandes espíritas que marcaram a transição do espiritismo do século XIX. Influenciado pela presença de Allan Kardec para o espiritismo do início do século XX, buscando sua afirmação científica e tentando cativar os homens de ciência da época. Gabriel Delany nasceu em Paris em 1857 em família espírita. Seu pai, Alexandre Delany, acompanhou de perto os trabalhos de Allan Kardec, tendo formado um pequeno grupo familiar de estudos, tendo como médium escrevente Alexandrine Delany, mãe de Gabriel. Gabriel Delany foi presidente da União Espírita Francesa, presidente da Sociedade de Estudo dos Fenômenos Psíquicos, fundador e diretor da Revista Científica e Moral de Espiritismo. Escritor de grande talento, dentre suas principais obras destacam-se O Espiritismo perante a Ciência, O Fenômeno Espírita, A Evolução Anímica, A Reencarnação, A Alma é Imortal, Cat King, As Materializações da Vila Carmen. Marcam suas obras a defesa ferrenha dos conceitos espíritas e o combate ao materialismo, utilizando o método racional empregado na época, faz uso de casos e observações para comprovar suas hipóteses. Sua grande contribuição ao espiritismo foi a tese do perispírito. Se o conceito do perispírito havia sido introduzido por Allan Kardec, foi Delany quem o definiu, estudou e atribuiu as diversas funções na parte corporal e espiritual. Vitalista, atribui ao perispírito as respostas às questões pendentes de sua época. Como explicar a vida? Por que se morre? Como a estabilidade orgânica é mantida frente à renovação celular constante? Como explicar a ação inteligente da alma sobre o corpo? Onde se localiza a memória? Como se dá a evolução anímica? Delany ofereceu como resposta a existência do perispírito, suas características e funções. Sempre ressaltou que o espiritismo não tinha nada de sobrenatural e se calcava em bases naturais, ou seja, na existência desse corpo físico, porém etéreo, ponte entre a alma e o corpo físico. Finalmente, atribui ao perispírito a sede da memória, estabelecendo assim uma ligação entre a reencarnação e a evolução anímica. A leitura de suas obras mostra um Delany convencido da força das ideias espíritas e consciente do impacto moral das mesmas, como nos atesta o seguinte trecho da conclusão de sua obra A Evolução Anímica. Com a certeza das vidas sucessivas e da responsabilidade dos nossos atos, muitos problemas revelar-se-ão sob novos prismas. As lutas sociais, que atingem, nesta época, um caráter de aguda aspereza, poderão ser suavizadas pela convicção de não ser a existência planetária mais que um momento transitório no curso de uma eterna evolução. Com menos orgulho nas camadas altas e menos inveja nas baixas, surgirá uma solidariedade afetiva em contato com essas doutrinas consoladoras. E talvez possamos ver desaparecer da face da terra as lutas fratricidas
ineptos fruto da ignorância, a se dissiparem diante dos ensinamentos de amor e fraternidade, que são a coroa radiosa do Espiritismo. Por toda sua dedicação à ideia espírita, na defesa do aspecto científico do Espiritismo, Gabriel Delany merece lugar de destaque entre os pensadores que contribuíram para a evolução da ideia espírita do século XX. Gabriel Delany desencarnou em 15 de fevereiro de 1926, aos 69 anos de idade. O segundo homenageado é Inácio Bittencourt, que nasceu em 1862 na Ilha Terceira, arquipélago dos Açores, Portugal. Em plena juventude, emigrou para o Brasil sem alimentar a ideia de enriquecimento, mas buscando um ideal de sua intuição afirmativa poder encontrar em sua segunda pátria. Sem qualquer proteção ou amparo, desembarcou no Rio de Janeiro, sozinho e com irrisória quantia no bolso. Entretanto, já era um jovem de caráter sério e de grandes dotes morais. Inácio Bittencourt foi um desses abnegados que só se alegravam com a alegria do seu semelhante. Por isso, foi aquinhoado com a mediunidade natural, que geralmente depende da evolução espiritual do indivíduo. Depois de receber uma cura espiritual, foi-lhe orientado a leitura dos livros O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Bittencourt seguiu o conselho e, desde logo, com grande surpresa e naturalidade, se apresentaram nele algumas faculdades mediúnicas. Integrou-se resolutamente na tarefa de divulgação evangélica e de assistência espiritual aos mais necessitados. Aos 30 anos, sua personalidade alcançou grande destaque nos meios espíritas e fora deles. Fundou o Centro Espírita Caritas, juntamente com Samuel Caldas e Viana de Carvalho. Ajudou a fundar a União Espírita Suburbana e o Asilo Legião do Bem. Durante alguns anos, exerceu a vice-presidência da Federação Espírita Brasileira, presidiu o Centro Espírita Humildade e Fé, onde nasceu a Tribuna Espírita, por ele dirigida durante anos. Inácio Bittencourt foi um exemplo vivo de virtudes santificantes, soube sempre ser tolerante e compreensivo. Levou a assistência material e espiritual a todos aqueles que dela necessitavam, fazendo com que sua ação fecunda se baseasse sempre nos preceitos evangélicos, pois, como poucos, ele soube viver e praticar os ensinamentos de Jesus. Inácio Bittencourt desencarnou no Rio de Janeiro no dia 18 de fevereiro de 1943. Lembramos que o Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo oferece o estudo sistematizado do Espiritismo. Início dos estudos para os tomos e obras básicas iniciam na segunda semana de março. Para os retardatários, foi criado grupos de acolhimento, preparando os que chegam ao longo do ano para serem inseridos no tomo 1 do ano seguinte. As inscrições para os grupos de acolhimento iniciam em meados de abril, e os grupos iniciam suas atividades na segunda semana de maio. Em 2016, o Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo contabilizou 417 participantes nos grupos de estudo. Para mais informações, acesse o site www.amorehumildade.org.br ou pelo telefone 322-0299. Este programa é de responsabilidade do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Obrigado a todos que nos ouviram, um ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.